Estamos de volta com o TCE Notícia e para você que chegou agora, o assunto de hoje é a implantação do processo eletrônico no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu finalizei o primeiro bloco falando sobre a aceitação dos servidores, em relação ao processo eletrônico e o motivo que levou o órgão também a incluir esse projeto no plano estratégico do TCE. Como foi a aceitação dos servidores e dos órgãos que são fiscalizados pelo tribunal? Bom, a aceitação interna foi muito boa, apesar de toda mudança trazer alguma resistência, mas, como eu disse inicialmente, o apoio institucional do próprio presidente foi muito importante. Houve uma conscientização grande por parte dos servidores, principalmente da área de fiscalização, da importância e da necessidade da evolução do tribunal. Então, a aceitação interna foi praticamente unânime, ressalvadas algumas questões pertinentes, que foram colocadas pela área de fiscalização e que foram tratadas, pela diretoria de informática para que a gente pudesse adequar a nova ferramenta à realidade deles. Com relação aos órgãos fiscalizados, em princípio a aceitação também foi boa, apesar de ter trazido alguma dificuldade para alguns órgãos fiscalizados que têm uma estrutura pequena e eventualmente tiveram alguma dificuldade no início com a questão da digitalização de documentos e eventualmente aquisição de certificados digitais que são necessários para dar a validade jurídica no documento eletrônico. Tirando esses pequenos problemas pontuais de alguns órgãos menores, a aceitação também foi muito satisfatória. Hoje nós podemos dizer com certeza que todos os municípios já encaminharam algum tipo de documento eletrônico e praticamente todos os órgãos do Estado também já encaminharam algum tipo de documento eletrônico. A gente tem hoje algo em torno de 35, 40 mil processos já cadastrados no nosso sistema totalmente em formato eletrônico, de um universo total em torno de, 150 mil processos que o tribunal lida normalmente. Então a gente está se aproximando aí de 1/3 do volume em termos de processo eletrônico atualmente. Então as pessoas já se familiarizaram de alguma forma com o projeto, né? O órgão fiscalizado, ele já tinha, a gente aproveitou uma sistemática de envio de informação que já existia, através da qual ele preenchia pequenas informações e submetia isso para o tribunal. Então, para a gente dar facilidade para o nosso fiscalizado, a gente unificou a plataforma de encaminhamento dos atos nessa ferramenta que ele já estava acostumado a utilizar. Isso diminuiu a resistência do órgão fiscalizado, justamente porque a gente não estava criando uma ferramenta totalmente nova e desconhecida. A gente usou um caminho que o próprio órgão fiscalizado já conhecia e a gente agregou ali a necessidade de encaminhamento de documentos digitais, de documentos digitalizados, e assinados eletronicamente. Mas isso permitiu que a resistência fosse muito pequena, justamente por não ser uma coisa nova, já ser de conhecimento de praticamente todos os órgãos. Agora, Álvaro, o processo eletrônico ele já é uma realidade nos tribunais aí de todo o país? Bom, a gente não tem como afirmar, mas a gente periodicamente faz encontros técnicos entre todos os tribunais do Brasil e no último que nós participamos, já grande parte deles já apresentaram suas soluções de processo eletrônico. Foi lá que a gente também viu quais eram os problemas enfrentados por eles, mas grande parte deles, eu acredito que já quase em sua totalidade, já deve estar com esse processo eletrônico já em fase de conclusão. Até porque, Marcela, eu acho que o processo eletrônico ele é uma via inevitável, não só os tribunais de contas, mas todos os órgãos públicos e até em empresas privadas. Esse é um caminho que é uma mudança de paradigma que vai acontecer de forma natural. Assim como o papel foi durante muito tempo, o container de um documento, você não conseguia criar um documento sem o papel, do exemplo da máquina de escrever.
né? Uma máquina de escrever sem uma folha de papel não funcionava. Você precisava, né, para criar um documento, criar uma carta, criar uma história, um processo, né, você precisava da folha de papel. Né? Então, aquele era o container do documento. Não existia uma coisa sem a outra. Né? E com, né, o surgimento, né, essa evolução tecnológica de aparecer o computador, e o computador, né, passar a ser o computador pessoal, as pessoas agora têm contato, têm disponibilidade de computadores como tinha de máquina de escrever antigamente. Então, se você parar para pensar, hoje o documento nasce sem a necessidade do papel. Ele nasce lá dentro do computador, no disco. Mas a gente vem, né, por uma questão cultural, né, desde os primórdios, né, a gente está acostumado a colocar o documento no papel. Né? Então a gente criou o documento no computador e ainda imprime, até por uma questão legal, né, cultural. Também né? tem uma questão legal que até o ano 2000, por exemplo, não existia o suporte legal para documentos eletrônicos puramente no formato eletrônico. Com a medida provisória 2200, que foi editada em 2000, ela estabeleceu, né, a infraestrutura de chaves públicas que deu origem, né, aos certificados digitais e que, através deles, se estabeleceu uma legislação que garante a validade jurídica legal de um documento totalmente eletrônico. Então, isso também contribuiu para essa possibilidade que o Álvaro estava comentando, da gente poder mudar o paradigma do papel para o processo eletrônico. Porque, apesar de imprimir, imprime bem menos, né? E a tendência que diminui o custo, né? De certa forma, e também o meio ambiente agradece, né? São algumas das vantagens do processo eletrônico. Né? Em princípio, é o que mais se identifica como vantagem do processo, a diminuição do custo de consumo de papel, de equipamentos de impressão, de insumos dos equipamentos de impressão, né? Toner de impressão, cartucho de tinta. Esse é uma economia direta que se identifica. Além disso, a gente tem algumas outras economias indiretas, relativas ao trânsito de papel. Né? O Tribunal de Contas do Estado fiscaliza todos os municípios, exceto da capital. 91 municípios. E todos eles têm que encaminhar os atos para serem fiscalizados aqui no tribunal. Então, o município mais distante daqui da capital tem que trazer o funcionário com o carro para vir aqui entregar o papel. Com o processo eletrônico, isso é desnecessário. Ele, do próprio local de trabalho, do próprio setor, ele, através da internet, faz a digitalização no local e encaminha os dados para o tribunal. Então, tem essa economia indireta. Internamente no tribunal, a gente também tem economia de pessoas, porque a gente dedica pessoas exclusivamente para fazer o trânsito do papel internamente entre os setores. E com o processo sendo eletrônico, a gente não precisa que essas pessoas executem esse tipo de atividade. Elas podem migrar para outro tipo de atividade mais produtiva do ponto de vista econômico do Tribunal de Contas. Elas podem produzir com resultado melhor, mais efetivo. Então, tem diversos tipos de benefícios, que a gente chama assim de indiretos, que o processo eletrônico traz, além de agilidade, segurança, uma série de coisas. Em relação à agilidade, existe algum estudo que aponte uma agilidade maior com o processo eletrônico? Bom, hoje nós fizemos um estudo, né, utilizamos a natureza de edital. Né? No ano de 2014, nós ainda recebíamos os editais em papel. Então, fizemos um estudo e os processos levavam, desde que eram cadastrados, davam entrada no protocolo, até ir a plenário, né, que é onde eles recebem as decisões, levavam 19 dias, em média. E agora, em 2015, fizemos esse mesmo estudo, já os processos no formato eletrônico, e eles têm levado 16 dias, em média. Então, nós tivemos aí uma diminuição nesse tempo, cerca de 15% a 16%. É bastante coisa. Considerando que estamos num estágio inicial ainda do projeto, né, temos expectativa ainda de que isso vai melhorar muito, porque a gente está utilizando basicamente
esses benefícios indiretos, né, que é a diminuição de tempo de locomoção, de carregar processos debaixo do braço. Então a gente tem muito que investir ainda nessas vantagens, né, indiretas que o processo eletrônico traz. Né? O processo eletrônico que nós estamos construindo, ele integra informações não só do documento em si, documento eletrônico em si, mas também com dados agregados, quer dizer, dados específicos sobre aquele documento. E em cima desses dados, a gente pretende construir alguma inteligência e alguma automação numa eventual pré-análise de determinados tipos de item. Então, para citar um exemplo aqui, em processos de aposentadoria, normalmente tem que se verificar o tempo de contribuição. Então, pega-se a data de início de prestação do serviço até a data final, faz uma conta de diferença entre uma e outra para ver se a pessoa tem aquele tempo de contribuição efetivo. Esse tipo de cálculo pode ser feito já de forma automática a partir dos dados informados. Então, esses benefícios, que é o que o Álvaro está se referindo, a gente ainda não está fazendo uso efetivo deles. Então, a tendência de redução de tempo é bastante grande, considerando que ao longo do tempo a gente passará a fazer uso dessas informações e desses dados para poder gerar essa automação, né, e acelerar também o resultado. Então, a nossa expectativa é de uma redução ao longo prazo de pelo menos 40% no tempo de tramitação, né, a ser verificado mais na frente, mas a expectativa nossa é pelo menos isso de redução. Gente, muito obrigada pela participação, foi bem esclarecedor, né, o assunto, a entrevista. Sejam bem-vindos sempre aqui no programa. Muito obrigado. Obrigada. E o TCE Notícia fica por aqui. Se você deseja assistir novamente este programa, basta acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.